Olá, o meu convidado hoje no Gente em Destaque é o cinegrafista Fernando Alves Rodrigues. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês. Uma honra. Queria começar a nossa conversa, nesse nosso bate-papo, contando um pouco da sua trajetória, né, antes de entrar na sua profissão. Você é nascido no estado de São Paulo mesmo, né? Eu nasci em Capivari, São Paulo, próximo de Campinas aqui. E o que você lembra da sua infância? Como é que era essa cidade da sua infância? Capivari eu lembro muito de cana, que a gente... era uma cidade que tinha usinas de cana, usina de extração de álcool lá, né? Álcool e açúcar. Eu lembro muito da plantação de cana lá. Lembro dos animais que eu tinha, mas é coisa assim muito vaga, não tenho muitas lembranças de lá. Mas foi uma cidade que eu morei um bom tempo lá. Eu me lembro que duas lembranças que eu tenho da época que eu morei lá em Capivari foi da chegada do Jumbo no Brasil e do Concorde, dos dois aviões. Só poderia descer ali em Viracopos, era bem próximo de onde eu morava. Meu pai nos levou lá para poder ver os dois aviões chegarem no Brasil. Você fica lá até quantos anos? Olha, eu não lembro. Não lembro. São vagas as lembranças que eu tenho lá. Eu nunca mais voltei na cidade, mas são vagas as lembranças que eu tenho lá. A sua lembrança de infância, então, mais marcante é em qual cidade, depois de Capivari? Eu morei em várias cidades, né? Eu morei, acho que a maior parte da minha vida eu morei em Bauru. Morei em Bauru. Onde se faz o verdadeiro Bauru, não o que a gente tem, a que a gente come nos restaurantes aqui. Mas eu morei em Bauru, a maior parte. Eu me casei lá em Bauru, fiz a minha formação toda lá em Bauru. A sua família é uma família grande? Você tem muitos irmãos? Eu tenho mais dois irmãos. Um irmão mais velho que foi diretor da Globo também, e eu tenho um irmão mais novo que também é repórter cinematográfico. Ele mora em Marília hoje, né? Trabalha na TV Record lá em Marília. E os seus pais, eles faziam o quê? A minha mãe era do lar. Do lar. Uma guerreira italianona, brava que só mesmo. E meu pai, ele trabalhava com televisão, com montagem de televisão, né? Eu lembro das fotos dele de jaleco branco, do lado dos transmissores de televisão. Ele foi um dos pioneiros da TV no interior, né? Ele ajudou a montar a TV Bauru, que era tal da PRG8 antigamente, né? Tinha esse prefixo das rádios. Era rádio e televisão. E eu lembro de algumas fotos. A gente perdeu essas fotos numa enchente que deu na nossa casa e a gente perdeu quase todas as coisas nossas nessa enchente. Mas meu pai sempre foi de televisão, sempre foi de televisão. Então, a partir daí que começa o seu interesse por querer explorar esse meio aí? Então, na realidade, quem primeiro entrou na televisão foi meu irmão mais velho, Eduardo. Ele era técnico, né? Mexendo com parte técnica, foi diretor de engenharia. E ele que carregou primeiro para essa área. Logo depois do falecimento do meu pai, em 74, ele entrou na Rede Globo, né? Que era a Rede Globo. Só depois que foi virar o Oeste Paulista lá, mas a Rede Globo na região de Bauru mesmo, né? Ele cuidava daquela região lá. Depois virou gerente, aí virou supervisor, daí virou diretor da área dele. E você começa, então... Eu comecei em televisão, eu comecei em 81, foi até uma situação engraçada. Antes de trabalhar com TV, eu trabalhei com parte elétrica, eu trabalhava em montagem de usina, parte elétrica e montagem de usina de álcool. E eu estava trabalhando numa usina lá em Jacarezinho, no Paraná. E quando eles tinham algum telefonema, alguma coisa para funcionários, né? Ou para prestadores de serviço, eles anunciavam no alto-falante. E anunciou meu nome, dizendo que tinha uma ligação para mim com urgência. A gente nunca pensa no bom, né? Eu tinha, por volta de 18 anos nessa época, eu pensei, a minha mãe faleceu. Pensei nisso. Aí fui correndo até a administração, atendi o telefone, era meu irmão mais velho, dizendo que tinha surgido um processo seletivo na televisão, mas ele não poderia me indicar, eu teria que passar pelo processo seletivo. Aí vim para Bauru, de Jacarezinho, vim para Bauru e participei do processo seletivo, passei em primeiro lugar na época, tinha várias pessoas participando. Era para cargo de cinegrafista? Não, naquela época, as equipes de TV constavam 5 pessoas. Eram 2 assistentes, um iluminador, um operador de VT, que era uma caixona enorme, né?
que a gente carregava, um motorista, um repórter e um cinegrafista. Eram 5 pessoas. E a gente andava de veraneio, essa trupe ia e você levava muito equipamento. O equipamento não era sensível, que hoje a gente usa luz de LED, né? O equipamento não era sensível, era equipamento que você usava, tinha que usar luz de tungstênio, era muito quente, então você tinha que levar muita luz. Era câmeras de tubo ainda, não era CCD ou CMOS como é hoje. E você tinha uma equipe muito grande. Aí eu fui para uma equipe de jornalismo. Fiquei durante um bom tempo lá, aí a empresa abriu treinamento para iluminação, para iluminador, em São Paulo. Eu fui em São Paulo, participei de vários programas. Eu comecei a participar do treinamento quando montaram o telecurso primeiro grau ainda. Isso tem anos, né? Dá para entregar a idade. Bem anos 80 mesmo. Sim, era naquela época. Aí eu trabalhei lá, fiz um curso lá junto com eles. Voltei para Bauru e eles me colocaram na produção comercial. Eles precisavam de um iluminador. Porque a iluminação é tudo na vida. Isso eu sempre comentava no curso que eu dava, né, para cinegrafista. Até fazer uma brincadeira, quem era o maior iluminador do mundo, né? Aí cada um tinha um nome, alguma referência que tinha. Eu falei, não, o maior iluminador do mundo é Deus, porque ele iluminou o mundo inteirinho com um ponto de luz só. E a gente, quanta luz tem ligado aqui, né? E a iluminação era uma coisa muito básica para ter, sempre foi, né? E era uma coisa muito, para as câmeras daquela época, você precisava de muita luz. Então, tinha vezes que a gente ia em 2 carros, uma equipe e outro só iluminação. O maior trabalho, né? O trabalho era grande, mas era bom. Eu aprendi muito naquela época, muito, muito, muito. E todo o aprendizado que eu tive naquela época eu consegui colocar dentro do meu curso, porque o princípio não muda. O princípio não muda. Desde lá de Newton, que descobriu que a cor era um princípio da luz, né? Newton e até também o próprio Kelvin, né, que descobriu a temperatura de cor, né? Então, tudo isso se aplica até hoje. As câmeras, se você for ver nas laterais das câmeras, ela tem lá a iluminação em Kelvin, né? Que foi Kelvin um dos físicos que conseguiu descobrir a temperatura de cor. E nesse comecinho você falou das dificuldades, né? 5 pessoas para fazer uma reportagem. O que você pode lembrar, assim, lógico, a parte da tecnologia que mudou da água para o vinho, mas aí anos 80, qual era a maior dificuldade de se fazer uma reportagem, por exemplo, ou de se viajar para fazer alguma outra coisa mais trabalhosa? Eu acho que uma das dificuldades é, se você tinha um local que você tinha que mandar a equipe ficar fora, eram 5 pessoas que você tinha que hospedar. Verba para 5 pessoas. E eu me lembro que naquela época, as horas extras eram 100%. Então você trabalhava 6 horas por dia, o que passasse de 6 horas, se você tivesse à disposição da empresa, contava com uma hora extra. Então, que a Globo estava no auge naquela época, né? Porque ela estava saindo do filme. Eu peguei um pedacinho do filme que era 16mm, você saía com uma bobina de filme que dava 30 pés de filme, dava 10 minutos. Você tinha que trazer toda a reportagem, trazer as entrevistas e a passagem do repórter. Isso eu não podia errar. Hoje errou, vamos checar. Checou, não ficou bom, vamos gravar de novo. Vamos para ou se eu consigo apagar determinada coisa do cartão para você poder fazer. Naquela época não. Ou você era bom no que fazia, ou você não era bom. E você não tinha escola para isso. Você não tinha escola no país para isso. Hoje, graças a Deus, você tem muitas escolas aí, tem bastante curso na internet que podem te ajudar. E você vê que desde aquela época, aí anos 60, 70 e 80, como você falou, tinha que ser bom para fazer isso, e aparecem já aquelas, entre aspas, aquelas lendas, né? Lendas, estou falando de profissionais que se consagraram na cinegrafia, por exemplo, o Reinaldo Cabreira, né? Sim, eu trabalhei com o Cabreira. Pois é. Trabalhei com ele em São Paulo. Trabalhei com ele na Globo em São Paulo. Fui assistente dele lá. Tinha um cara que trabalhava na Globo, que ele era muito doido. O apelido dele era Capeta. Cabeludão, assim, ele andava de tamanco de madeira, tamanco português de madeira. Infelizmente faleceu, porque ele estava de moto e bateu a moto por causa do tamanco. Esse cara ficou tão famoso como cinegrafista, tão famoso que o Goulart de Andrade acabou levando ele. Ele foi cinegrafista do Goulart de Andrade muito tempo. Posso tomar uma aguinha aqui? Pode. E o Goulart de Andrade era
tinha que estar esperto com ele, porque ele saía andando e o câmera tinha que sair atrás, né? O vem comigo, né? Se você vê, boa parte do que o Goulart de Andrade fazia na época, as pessoas usam hoje em dia. Né? Que era o câmera e o apresentador só. Você vê muita gente hoje em dia faz esse estilo. Ele acabou inaugurando esse estilo no Brasil, né? Que era o famoso Vem Comigo, né? Comando da madrugada. Comando da madrugada. Nossa, tinha reportagens assim fabulosas dele. Eu esperava até de madrugada, lembro até da música deles, a música de abertura deles, eu esperava para poder assistir, porque era uma coisa diferente, né? E hoje em dia a gente, todo mundo quer o diferente, não quer o trivial. Muitas vezes o trivial dá mais trabalho do que fazer o diferente. E você obtém um resultado muito melhor. Pode ver pelo Instagram, pelo TikTok, né? Que é uma briga dos dois ali, né? Cada hora o TikTok dá uma pernada no Instagram, o Instagram muda o algoritmo para se adaptar às coisas que ele precisa no dia a dia. E outra, não tem como, eu vou fazer o diferente. Não tem como. Certamente o que você vai fazer agora, alguém já fez parecido 50 anos atrás, 40 anos atrás, com outra tecnologia, mas era um negócio parecido, né? Então, eu vejo que as TVs copiaram muita coisa dos americanos, né? Você vê alguns programas que a Globo hoje não exibe mais, né? Mas o próprio BBB mesmo é um programa da Endemol, foi que eles que criaram isso. E se você for ver o princípio do BBB, né? Era um psiquiatra que queria provar que as pessoas próximas ou com o mesmo interesse, né? Não conseguiam conviver muito tempo dentro de um mesmo ambiente. A gente pode pegar o BBB e transportar para a pandemia. Exatamente. Quantas pessoas arrumavam confusão, né? Ou tinha briga dentro da própria casa quando estava morando junto dentro de casa, porque você não podia sair, não podia ir para canto nenhum. Exatamente. Até o filme, para quem quiser estar assistindo o nosso programa, quiser uma referência sobre o Big Brother, um filme chamado Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel, de 62, que trata exatamente disso. São umas pessoas que vão para um jantar e de repente não conseguem sair daquela casa e ficam ali dias, né, naquela rotina, e daí as vísceras vão aparecendo, né? O ódio, a ira, a bilis vai aparecendo, porque a convivência é difícil, né? A convivência é difícil. Eu tive lá na casa do BBB gravando lá, mas gravando para um programa que nós tínhamos aqui, que era o Papo Vanguarda. E a gente andava, você consegue andar nos corredores ocultos da casa, que é onde os câmeras ficam e tudo mais. Mas você via a relação das pessoas, pareciam bichos. Exatamente. Bicho. E eles acabam se odiando, né? Se odiando, ou se querendo muito, ou formando os pequenos guetos dentro da própria casa. E a gente vive isso muitas vezes no dia a dia. No trabalho, ou no seu meio familiar, ou até mesmo dentro de uma própria igreja, né? Muitas vezes tem uns guetos dentro dos locais que você acaba sofrendo com isso e vendo quem realmente são as pessoas, né? E você entra para ser cinegrafista mesmo em 85? Em 85 o jornalismo começa com uma demanda diferente, porque eles começaram a abrir para as empresas do interior, para as TVs do interior, a regionalização das emissoras. Foi se concretizar agora em 2004 isso mesmo, né? Por quê? Você tinha o espaço para você poder mostrar a sua região, até mesmo para justificar as televisões e justificar a produção comercial que eles tinham, né? E os comerciais da própria região. Muitas vezes você faz uma reportagem, você mostra a região, mas você precisa pagar isso. Mostra o comércio da própria região, né? E TV ainda continua sendo um dos meios mais caros. Haja visto hoje em dia com o YouTube ou com as outras mídias sociais, que você tem um custo muito menor, você consegue divulgar alguma coisa sua, né? Ou divulgar um produto, alguma coisa com custo praticamente zero. Você vai fazer um impulsionamento apenas. Você pode gastar aí 10 mil reais no impulsionamento, mas você não paga 10 mil reais no comercial de televisão. Exatamente. E você então começa na cinegrafia aí nessa época? Sim, aí passei para o jornalismo, né? Voltei para o jornalismo, né? E nessa época já não eram mais 5 pessoas, eram só 4. Já tinha eliminado um funcionário. Tinha cortado um assistente, porque eles melhoraram a qualidade das câmeras, né?
E logo a gente já estava saindo do Umatic, que era o mais complicado, e indo para os Betacam, que era tudo equipamento que uma empresa também só dominava o mercado, que era só a Sony que dominava o mercado de câmeras, né? E tinha as Ikegamis, que é uma câmera japonesa que se usa até hoje, usa em Fórmula 1, mas não tinha a amplitude de uso como a própria Sony tinha e tem até hoje, né? Para a gente finalizar esse bloco, nesse comecinho seu como cinegrafista aí, 85, 86, 87, tem alguma reportagem ou alguma filmagem que você guarda aí como marcante nesse comecinho seu como repórter cinematográfico? Cara, são tantas coisas que eu vivi naquela época. Eu lembro de uma situação que nós estávamos em Ibitinga, numa feira de... Ibitinga é a capital do bordado, né? Nós estávamos em Ibitinga gravando e a gente precisava se deslocar rápido, gravando o governador, que era o Paulo Maluf na época. E como você precisava de muita iluminação, então você levava muito fio junto com você. E aí, muita gente pisando no fio e tal, e a gente dava uns puxãozinhos no fio para a pessoa tirar o pé de cima. E aí eu falei, deixa que eu puxo o fio. Eu peguei, puxei o fio, escutei o barulho. Blum, cara. Foi o Maluf que estava com o pé em cima do fio e derrubei o Maluf. Derrubei o Maluf, mas de coisas engraçadas, né? Sem dizer as outras coisas de veraneio, que a veraneio era um carro que bebia à vontade, né, de gasolina. E muitas vezes você tinha que saber o que você ia fazer, onde você ia fazer, senão você não conseguia voltar. Mas tem histórias lá daquela região, tem muitas histórias. Muitas histórias. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.